Na época, a doença que a gente vai conversar hoje, que é a endometriose, era uma doença desconhecida praticamente, não se falava nessa doença, né? Dor abdominal Então, e cólica era comum, né? E a gente não sabia diferenciar o que era bem essa endometriose. Então, a dor abdominal era algo que a gente ficava sem um diagnóstico, né? Ficava pensando em intestino, em outros órgãos, na parte genital. O exame ginecológico revelava poucas coisas, então era um diagnóstico difícil e a gente nem conhecia direito essa doença. Então as pacientes sofriam muito, não havia medicamento específico, não havia cirurgia específica, era um sofrimento muito grande e constante, né? E esse sofrimento é que provocou muita pesquisa, muito estudo, e a evolução com a tecnologia permitiu, com as imagens, né, com ressonância magnética, inicialmente ultrassom, depois a ressonância magnética, conseguiu imagens muito boas e que foi desvendando essa doença, e a gente foi vendo que não era uma só doença, ela tinha vários significados, né? E a teoria na época era interessante. Essa teoria ainda é vigente, mas tem muita contestação, mas era interessante que se falava que quando a mulher menstruava, ela menstruava pela vagina, mas também pelo abdômen, o que é uma verdade. Quando eu faço laparoscopia, e faço muito, toda vez, 100% das vezes que eu faço laparoscopia, tem sangue na cavidade na época menstrual. Então, essa é uma verdade. O sangue está sempre dentro da cavidade na época menstrual. O que por si só já justifica, né, um desconforto, uma distensão abdominal, uma certa dor. Justifica isso, apesar do pH ser idêntico, mas ele é algo estranho no abdômen, né? Justifica isso. Então, a teoria de que aquele sangue que desaparece com o passar dos dias deixava um resíduo, não é? Não de sangue, mas um resíduo do tecido que existe dentro do útero, que chama endométrio. Daí vem o nome endometriose. Então, esse endométrio entrava na cavidade, junto com o sangue, e se fixava em vários pontos da cavidade, né? E começava a provocar uma dor intensa. Essa dor a gente corrigia só com analgésico, não tinha algo que a gente pudesse entender bem como fazer com a situação. Mas com os exames de imagem, com a laparoscopia, que surgiu assim na época de 87, foi a primeira mundial, a primeira do Santa Catarina eu fiz em 1994, eu fui o primeiro médico a fazer laparoscopia no Santa Catarina, em 94. Então, naquela época, a gente começou a entender bem a doença, porque a gente via tudo que tinha na cavidade. Então, peraí, deixa eu só, até para o público entender. Então, a endometriose é o resíduo da menstruação que fica na cavidade abdominal. Exatamente. É pedaço desse endométrio, que o endométrio é quem sangra no útero. Então, Isso. a mulher, o endométrio ele prolifera, ele aumenta no pré-menstrual, e quando a gente menstrua, ele é o que sangra. A endometriose é pedaços desse endométrio fora da cavidade uterina. Tá. Então, ele pode grudar na bexiga, no intestino, nos ligamentos do abdômen, né, tio? Em vários outros lugares. E aí, eles também sangram na menstruação. Mas, pelo que eu estou entendendo, a hipótese é que esse sangramento menstrual... Porque o ovário, assim, acho que é melhor explicar. O ovário, ele é conectado ao útero pela tuba uterina. Mas a tuba uterina não é grudada no ovário. Ela tem um espaço, não é, tio? Exato. Então, a princípio, tem como escapar coisas por ali, né? Entendi. E o próprio sangramento do ovário na ovulação, que ele também sangra um pouquinho e também só para o nosso público entender onde ele está da explicação. E a laparoscopia é a cirurgia que você entra com a câmerazinha que enxerga o abdômen, né? A videolaparoscopia que enxerga o abdômen com uma câmera, por isso que eles conseguiram muito mais imagens e entendimento depois que começou a ter. Com essas né? imagens a gente via bem a consistência do útero, das trompas, dos ovários, do peritônio, da bexiga, do fígado, do apêndice, do intestino. E hoje então, muitas cirurgias são feitas por videolaparoscopia, né? Quase Quase todas, né? E hoje já temos até a robótica, que é um grande avanço também. Mas assim, isso foi interessante porque a gente pensava que era uma doença só.
que toda aquela região pélvica era uma doença só, que se dava o nome de endometriose. Depois a gente descobriu que endometriose era uma doença da cavidade, não era uma doença do útero, era uma doença da cavidade, que pegava trompa, ovários, que pegava peritônio, que pegava a parte intestinal, bexiga, naquela superfície que recobre a cavidade, que a gente chama peritônio, que era como se fosse um lençol que existe lá na base do corpo e que a gente chama de peritônio. Depois a gente descobriu que o útero dava problemas também, davam queixas de metrorragias, quer dizer, hemorragias intensas, né? Cólicas menstruais intensas, e que não tinham nada a ver com a endometriose. Era uma doença do útero que acabou recebendo o nome de adenomiose, porque as paredes do útero também estavam contaminadas por tecido endometrial. Entendi. Então, a partir daí ficou muito diferenciado o diagnóstico da adenomiose e da endometriose pélvica. E pouco se sabia da endometriose intestinal. A gente nem pensava em endometriose intestinal, porque normalmente a endometriose, como sintoma principal, ele dá cólica menstrual, ele dá assim sangramento abundante, ele dá cólica fora da menstruação e dá dor também para ter relações sexuais, né? E começou a aparecer pacientes que davam sintomas intestinais também, que tinham diarreias durante a época menstrual. Então, hoje, quando a paciente chega e a gente ouve todos os sintomas, os que ela não expõe, a gente pergunta, e vê todos os sintomas, a gente já tem na mente já perfeitamente caracterizado o que a paciente tem. Então, hoje o exame de imagem, ele confirma o que a gente tem na imagem mental daquela doença, né? Ele vai confirmar apenas, a gente já tem uma ideia. O exame ginecológico também a gente passou a valorizar muita coisa. Por exemplo, a posição anômala do útero, ligamentos útero-sacro são ligamentos que dão sustentação ao útero, né? É como um prédio que precisa ter uma base de sustentação para levantar. Então, aqueles ligamentos, eles sustentam o útero. Então, esses ligamentos, a gente hoje, no toque, já começa a identificar, associando as imagens da laparoscopia, começa a identificar um espessamento. E, às vezes, no toque, você já vê que ela está comprometida, aquele espessamento. No toque, você pode sentir ovários aumentados, dolorosos ao toque. Já pode sentir adenomiose como doença, porque ela é bem característica, os úteros são retrovertidos, quer dizer, eles são virados para trás, não são para frente em direção à bexiga, mas em direção ao intestino. São úteros extremamente amolecidos, a gente sente aquela consistência amolecida, e é por isso que eles se incham de sangue, ficam pesados e a paciente sangra muito. Então esse componente já faz o médico olhar mais para a adenomiose. A endometriose, ela já começa com uma dor mais difusa, mais abdominal. A gente às vezes vê focos no apêndice, focos no intestino, focos no fígado, focos no diafragmática. E recentemente teve até uma paciente um foco no pericárdio. Nossa, que é uma camada que envolve o coração, nossa, até no pericárdio. Eu já tinha ouvido falar daquelas profundas que pegam os ligamentos da coluna lá atrás, pacientes que têm dor para caminhar, que isso eu já tinha ouvido falar. Exatamente, porque a endometriose... Que é uma coisa absurda, até se a gente parar para pensar, né? Então, Fernanda, a endometriose é uma região que tem muito ramo nervoso, né? A pelve, né? Muito. Então, se você vê a anatomia da região, parece aqueles gatos na periferia, quando eles pegam aqueles fios elétricos, um monte de fio num lugar só, que o povo chama de gato, que né? Não se sabe quem começa onde e vai para onde. Não sabe nada. E aquele número de fios, então, que você tem na pelvis é a parte nervosa, né? São fios nervosos. Aquilo é extremamente doloroso quando atingido pela endometriose. E a endometriose atinge, sim, esses fios também nervosos da pelvis. E os sintomas são exatamente como você estava falando, Fernando. Dor lombar, dor nas nádegas,
dor na coxa esquerda ou direita, irradiamento da dor para as pernas. Então veja como é importante na medicina, né, você ouvir, né, as queixas, né? O médico tem que ficar em silêncio, tem que deixar o paciente falar. Eventualmente ele tem que introduzir uma pergunta ou outra para direcionar um pouco a resposta da paciente, mas deixar ela falar e observando a maneira como ela fala, o jeito que ela está sentada, a maneira dela olhar. Tudo isso compõe uma estrutura do diagnóstico. Mas no momento que você está assim conversando, você vai colhendo informações e você tem já uma imagem daquela doença. O exame ginecológico é um exame extremamente importante. O exame de imagens, eles vieram complementar, mas o exame ginecológico é muito importante, porque além da endometriose permite você ver doenças de vulva, da vagina, HPV, doenças do colo uterino, leucorreas, infecções vaginais e doenças sexualmente transmissíveis. Você vê muita coisa e no toque você consegue realmente identificar bastante coisa. Então, essa é o painel da endometriose desde a década de 70 até a época atual, em que foram aprimorados muitos meios diagnósticos, né? Então hoje a gente tem na mão uma maneira de classificar a endometriose em que é possível um tratamento clínico, né, com medicação, e as que estão de tal forma avançadas que você tem que fazer um tratamento cirúrgico e depois manter o tratamento para evitar recidiva. Porque a endometriose em 5 anos dá uma recidiva de 20%. Nossa, é uma recidiva alta. Coisa. É uma recidiva alta. Quer dizer, a mulher ela perde muita qualidade de vida com a endometriose. Muita qualidade. Praticamente... O mês inteiro. E até não resolver aquilo. Eu me lembro bem que quando não existiam recursos, a mulher vivia realmente uma vida muito, muito triste. Porque tudo era dor. Não era só a dor menstrual, fora da menstruação. Para fazer relação sexual era muito difícil, muito doloroso. Hoje ainda vem pacientes com essa queixa. E a gente já vê imediatamente do que se trata, né? E então houve toda essa evolução